Alô, queridos amigos, irmãos, este é o primeiro programa de 2021. Como sempre, de hábito, vamos fazer a nossa prece, a nossa oração, rogando ao Senhor da vida que abençoe o nosso dia, que abençoe a todos aqueles irmãos que estejam passando por dificuldades, que não são poucos. E nós vamos também nos preparando para a nossa conversa desta manhã. Rogamos, portanto, a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus e toda essa pleiade de espíritos generosos, amorosos, fraternos, que nos acompanham nas tarefas do bem. Rogamos a Jesus que abençoe este ano que está começando, a fim de que possamos realizar os nossos projetos, aquilo que nós queremos realmente fazer para que o mundo, as criaturas humanas, melhorem o seu comportamento diante da vida e principalmente diante da natureza tão maltratada, como todo mundo sabe. Estamos vivendo dias muito difíceis, problemas e mais problemas, dificuldades. As pessoas parecem, como diz Divaldo, perder o endereço de Deus. E nós rogamos ao Senhor da vida que nos abençoe, que nos ilumine, que nos dê a sua paz neste ano de 2021 que estamos iniciando. Bem, meus amigos, nós vamos hoje falar de um tema livre. É um tema que nós vamos abordar o dia a dia. Todos nós estamos muito preocupados, todos nós estamos muito tensos, todos nós estamos praticamente caminhando para a depressão. E isso não é bom. Estamos assim distanciados do Evangelho, das palavras de Jesus, do conhecimento espiritual. Estamos vivendo intensamente a vida material. Estamos valorizando aquilo que realmente não tem o valor que nós atribuímos. Temos que fazer uma reflexão, temos que fazer uma revisão diante daquilo que está acontecendo. Essa pandemia tem o seu lado positivo. Muita gente não concorda com isso, é claro, mas a verdade é que Deus está mandando um recado para nós e nós temos que ouvir as vozes daqueles que nos antecederam na grande viagem da vida espiritual. Graças a Deus, nós recebemos sempre a inspiração daqueles irmãos que nos assistem, procuram nos inspirar no caminho do bem, no caminho que nos leva à paz. A paz tão necessária, tão solicitada por todos. Nunca se falou tanto em paz como agora. Porque é um momento em que as pessoas estão vazias, estão sem ideal, estão sem um rumo. Muitos procuram a religião como sendo uma porta de saída ou de entrada para o seu desespero. E temos acompanhado na imprensa, na mídia, o número de suicídios clamoroso, muito grande.
Isso quer dizer, as criaturas estão infelizes. É verdade que nós estamos no período de transição planetária. O que quer dizer isso? Estamos saindo de um período de expiação e provas, que é um mundo que caracteriza o comportamento das pessoas violentas, insatisfeitas, aquelas criaturas que procuram, buscam o vício, o desequilíbrio, e naturalmente gera conflitos. E isso não é bom para ninguém. Nós vemos, por exemplo, o problema das famílias, a desintegração, mais divórcios que casamento. Isso é um mau sinal. Os crimes hediondos estão campeando por aí. Isso demonstra que realmente nós estamos numa fase difícil e de divisão de águas. Então, 2021 promete pelo menos a solução desse grande problema da pandemia, desse vírus que veio para trazer-nos estes desafios, essas dificuldades, que vão trazer para nós uma outra visão da vida. Vamos valorizar mais a família, a companhia, a presença das pessoas, porque vivendo nesse período de ausências, distanciamentos, desconforto, preocupação com tudo, e necessitamos viver, trabalhar, produzir, realizar, estudar. E estamos impedidos de fazer tudo isso. De tal forma que as criaturas estão sendo alertadas para a vida espiritual, para entender que nós não somos um corpo apenas. Nós somos espíritos imortais. A vida não acaba, não termina no túmulo. E nós não nascemos também para ser infelizes, desgraçados, sofredores. É verdade que o mundo é de expiação e provas, o que quer dizer, aqui habitam espíritos atrasados, com tendências ainda para o crime, para a violência. É esse panorama que estamos vendo aí, todos os dias, acontecer no mundo todo, não é só no Brasil. Meus irmãos, meus amigos, o Espiritismo tem uma mensagem oportuna para todos nós, não só nessa época, mas em todas as épocas. Como diz Kardec, fé verdadeira é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Ora, diante desse conhecimento, desse entendimento, o nosso comportamento, paulatinamente, bem se vê, há de modificar-se. É claro que não é do dia para a noite, nós não podemos querer milagres, mas a mensagem espírita veio para transformar as criaturas. Nós costumamos dizer que o mundo está convulsionado, o mundo está perdido. Não, não é o mundo. Não é o mundo, são as criaturas. Somos nós, os espíritos, que estamos reencarnados. Então, a missão do espírita, principalmente, começa pelo exemplo, pela postura,
pela sua maneira de ser, pela sua maneira de viver, pela sua maneira de atuar, em todos os campos da vida, no dia a dia. Pensar mais no próximo do que a si mesmo. É difícil isso. É muito difícil, porque há uma tendência egocêntrica. Há uma tendência para, primeiro eu, depois eu, os meus, e isso não só incomoda, mas também dificulta o caminho da vida, da existência. Então não há uma fraternidade legítima. Não há ainda uma união das criaturas. Há separação. Até a própria religião está de tal forma modificada, alterada, que existe guerra santa, guerra entre religiões. Uma coisa absurda, uma vez que a religião tem a missão de levar a criatura ao Criador. É religar a criatura ao Criador. Portanto, estamos fugindo das nossas origens. Viemos das mãos de Deus e voltamos para Deus. Esse é o caminho definitivo. E a reencarnação traz para nós uma nova visão, um novo entendimento de justiça. Porque muitas pessoas clamam por justiça. Mas a reencarnação mostra que aqueles que estão sendo injustiçados, naturalmente, têm uma conta a pagar, a acertar com relação à justiça. Porque essa lei de causa e efeito que gera o famoso karma, tudo aquilo que nós semeamos, isso mesmo nós temos que colher, nos leva a entender que ninguém sofre à toa. Existe sempre uma causa lá atrás. Porque toda causa gera um efeito. Todo efeito provém de uma causa. Isso é uma lei da natureza. É uma lei universal. E nós sabemos, como espíritas, e aqueles que não são espíritas, que são pessoas lúcidas, raciocinam, poderão entender que a justiça divina realmente funciona na direção do bem, por incrível que pareça. A justiça divina nos quer mostrar o caminho do bem. Há muita gente revoltada nessa época, nesse período, perguntando: onde está Deus? Onde estava Deus quando isso tudo aconteceu? Onde está Deus agora, nesse momento de pandemia, de guerras, de doenças, de crimes, de violência? É realmente, meus amigos, para pensar, para refletir. O Espiritismo tem uma proposta lúcida, uma proposta que nos leva a raciocinar, uma fé raciocinada, para entender a vida, o porquê da vida, a razão de ser de tudo isso que está acontecendo. As pessoas estão desmotivadas com relação à religião. Porque quando se fala em religião, se fala em credos, rituais. Esse tipo de entendimento
não leva a criatura a uma consciência, a uma certeza de que há lá na frente a esperança de dias melhores, uma vida futura. E quando se fala em vida futura, se pensa num céu, num inferno, num purgatório, que é aquilo que a gente vem aprendendo desde criança. O Espiritismo traz luz para todas essas dúvidas. Explica, dentro da lógica, da razão, a causa dos nossos problemas graves, sérios. Porque a grande maioria dos problemas do dia a dia fazem parte do fato de estarmos reencarnados no uso do nosso livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio gera também novas provações, novas dificuldades, novas barreiras, novos karmas. Porque aquilo que é de grande responsabilidade, que altera de forma fundamental o nosso destino, a nossa existência, isso está delineado na nossa programação. Mas o dia a dia, muita coisa que acontece é por conta do nosso comportamento, do nosso livre-arbítrio. Nós não podemos atribuir tudo ao passado, dizer que tudo que está acontecendo é dívida do passado. Não, não é assim. A doutrina espírita nos explica que nós temos o nosso livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio é que precisa ser administrado. Mas só vai ser administrado com conhecimento, sabendo quais são as causas que geram esses problemas. Saber que nós estamos num mundo que realmente a felicidade não mora aqui. E nós temos que ter essa consciência. Porque todos almejam a felicidade. Agora mesmo falamos feliz ano novo. Feliz como? Em que condições? O que é ser feliz? Nós não sabemos exatamente o que é felicidade. Sabemos o que é um gozo, um prazer, alguns momentos agradáveis. Temos momentos felizes, momentos fugazes, mas a felicidade estável, permanente, definitiva, essa é produto da evolução, da libertação total de todas as nossas impurezas, da nossa natureza inferior, da nossa natureza animal, de onde nós viemos, na trajetória da evolução. Portanto, a mensagem espírita, meus irmãos, é lúcida, é clara. E tem uma coisa, o Espiritismo não combate, não é contra nenhuma filosofia, nenhuma religião. O Espiritismo é uma filosofia, é uma ciência de consequências religiosas. Ela tem o seu lado da devoção, a busca de Deus, da verdade. Isso faz com que ela tenha esse aspecto religioso. Mas não é uma religião formal, com sacerdotes, com igrejas, com cerimônias, com rituais, com sacramentos, etc. Com todo respeito às religiões que assim
praticam, não é com esse objetivo que estamos falando. Estamos definindo os postulados espíritas, para que as pessoas pensem, reflexionem e tomem suas decisões. Mas não é a religião que vai nos livrar do sofrimento. É o nosso comportamento, as nossas ações, as nossas obras. Como está na lei. Nós sabemos que a fé sem obras é morta. É necessário trabalhar, é necessário construir o bem, é necessário um esforço relativo, de acordo com as nossas forças, mas uma vontade lúcida de melhorar, de progredir, de evoluir. O Espiritismo é uma doutrina dinâmica, progressista, anda em marcha ao lado da ciência, como disse Kardec, a tal ponto de, se a ciência mostrar, comprovar que o Espiritismo está falho, errado num certo ponto, devemos abandonar esse ponto e seguir a ciência. Porque a ciência busca a verdade. A ciência não interessa o falso, a mentira. A ciência pesquisa, embora ainda ela seja materialista. Esta é uma verdade. A ciência dita acadêmica, oficial, como se costuma dizer, ela só vê o lado material. Ela não atua na parte espiritual. Porque acha que essa parte está reservada para as religiões. E há um conflito muito grande entre ciência e religião. E a proposta espírita é caminhar para a união da ciência e da religião. Só assim nós vamos realmente nos entender, unificar todas as religiões, todas as filosofias que tratam da vida, do destino, da morte, etc. Somente com a união dessas duas grandes diretrizes da humanidade. Enquanto isso, haverá conflitos. E nós sabemos que esse assunto, reencarnação, imortalidade, cabe à ciência investigar. Sem dúvida nenhuma, na nossa opinião, não é problema da religião apenas. Porque a religião já está nesse caminho. Quase todas, se não todas, admitem a imortalidade. Ou seja, a possibilidade de vida depois da morte. De alguma forma, em algum lugar. A crença em Deus é evidente, com as diversas denominações conforme a religião, mas a grande maioria admite perfeitamente que existe um Deus, uma força maior, uma inteligência superior que governa, que mantém a sustentação, a organização do universo. Mas, sobre a imortalidade, pouca coisa se sabe. Dizem as pessoas, ninguém voltou de lá para dizer, para comprovar essa imortalidade. Isso não é verdade. Porque no Espiritismo nós temos essa vivência, essa experiência, esse intercâmbio com os Espíritos. Existem certos segmentos religiosos, cristãos, que dizem que nós falamos com demônios, falamos
com seres do mal. E nós perguntamos, se estes seres existem, quem são eles? Criados por Deus? Aí fica a pergunta. Deus teria criado seres maus? Outra interrogação. A questão da salvação. Salvação presume de alguma coisa. Ser salvo de algo. Isso seria outro grande problema para ser decifrado. A questão do juízo final, a questão do inferno, do céu, enfim, tudo aquilo que está relacionado à justiça divina. A informação espírita de que o céu e o inferno é um estado de alma, um estado de espírito. O próprio Papa João XXIII afirmou que ele pessoalmente acreditava que o inferno e o céu eram estados de alma, estados de consciência, e não lugares pontuais. E nós caminhamos cada vez mais nessa direção. Porque não se pode conceber que Deus, sendo Pai, como disse Jesus, o Criador, como disse João, que Deus é amor, nós não podemos imaginar qualquer possibilidade de natureza inferior, de natureza falsa, em Deus. Deus para nós é a sabedoria suprema, o amor perfeito, o Pai Celestial, como denominou Jesus. Portanto, meus irmãos, nesta primeira conversa de 2021, que está começando, embora o calendário seja apenas mera convenção, nada muda. Nós que temos que mudar. A humanidade precisa mudar. Assumir um rumo progressista no sentido de evolução, busca de espiritualidade, saber quem nós somos, o que estamos fazendo aqui, qual é o objetivo da vida, para onde vamos, o que há depois da morte. A ciência precisa pesquisar isso. Nós sabemos que há muitos cientistas espiritualistas e até espíritas. Muitas obras, muitos livros foram escritos sobre isso. Mas é um trabalho isolado, não é uma organização como a ciência acadêmica. Um dia, isso vai ocorrer na humanidade. A ciência vai pronunciar que a vida continua, vai demonstrar que a vida continua. Porque nós, espíritas, já temos a prova. A mesa onde se realizam as sessões mediúnicas, os espíritos se manifestam, dão provas concretas da sua existência. Chico Xavier recebeu centenas de cartas de familiares desencarnados para os familiares encarnados. Aí está uma vasta literatura. Nós temos uma grande literatura. Aqueles que têm boa vontade, isentos de preconceitos, têm aí uma fonte inesgotável de informações sobre o que é o Espiritismo, sobre o que é a vida, o que é a morte, o que é a justiça divina, como funciona a justiça divina. Portanto, meus amigos, nós não estamos desamparados. Nós temos que buscar esse caminho da paz,
falamos tanto em paz, mas ainda estamos vivendo violência. Porque a violência não é só a guerra tradicional, formal, instituída entre povos, entre nações, entre países. Mas é esse estado de coisa de violência, no lar, na rua, no trabalho, em toda parte. As pessoas não estão se entendendo. E nós temos que nos voltar para a oração, buscar Deus. Porque Deus é para todos nós a grande porta, a grande luz que ilumina as nossas vidas. Que neste ano de 2021 possamos nós traçar um novo destino com mais boa vontade, com mais compreensão, com mais tolerância e menos violência. Que Deus, na sua infinita misericórdia, nos ampare. Vamos orar, agradecendo a Deus, nosso Pai, por todas as oportunidades que temos tido, inspirando-nos sempre na prática do bem, na busca da verdade. Abençoai, Senhor, todos os nossos irmãos que estão nesse momento passando por provações, por desafios, os doentes, internados ou não. Nesse momento de pandemia, de dificuldades, aqueles que tiveram seus entes queridos e partiram para o além, para que tranquilizem seus corações, que eles estão bem, que eles estão vivos. Agradeçamos a Deus desde o pão de cada dia, o ar que respiramos, a chuva, o sol, tudo aquilo que a Mãe Natureza nos oferece para o nosso conforto, para a nossa vida, para que nossa vida seja menos penosa, menos difícil diante de todas estas circunstâncias. Que o Senhor nos abençoe e nos dê a sua paz, hoje e sempre. Que assim seja. Até o próximo programa, se Deus quiser. Muita paz.